Agora, essa é uma situação muito simples, é legal? Que nos afeta a todos, mas existem também descrições de fenômenos que a função exponencial consegue dar conta e que são fenômenos muito mais complicados. Por exemplo, a gente já ouviu falar de cultura de bactérias. As culturas de bactérias são estudadas, em geral, analisando a área de um determinado bloco redondo, por exemplo, que tem uma cor diferente. E essa área, conforme ela vai aumentando, eu sei que está aumentando o número de bactérias. E essa evolução cultural das bactérias, ela também pode seguir um comportamento exponencial para ser estudada, tá legal? E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Agora, já que a gente já tem essa situação, a gente já pode falar sobre a definição da função exponencial. Então, como é que eu defino a função exponencial? Bom, eu posso pensar inicialmente que a definição da função exponencial é simplesmente uma f de x, que é um númerozinho a, constante, por exemplo, aqui seria o 2, elevado a um x, que seria a minha variável independente, o meu x que eu estou sempre acostumado a trabalhar com ele. Só que aqui a gente tem alguns problemas, a gente precisa eliminar algumas possibilidades para estudar a função exponencial do jeito certo. A primeira delas é a seguinte, este a, ele não pode ser igual a 1. Por quê? Porque a1 elevado a qualquer coisa, 1 elevado a x, sempre vai ser 1. Tá legal? Então, como 1 elevado a x é sempre 1, essa função, para mim, ela não é exponencial, ela é constante, ela tem um comportamento mais parecido com o de uma função do primeiro grau do que de uma função exponencial. Então, de cara, eu defino que o a não pode ser 1. A base da minha função exponencial não pode ser 1. Além disso, eu tenho uns outros problemas que podem acontecer quando o meu a tem valor negativo, certo? Vamos supor, por exemplo, que eu esteja estudando a função menos 2 elevado a x. Tá legal? O que acontece quando x é igual a meio, por exemplo? Quando x é igual a meio, eu tenho menos 2 elevado a meio. E a gente sabe que menos 2 elevado a 1 meio é a mesma coisa, menos 2 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de menos 2. E a raiz quadrada de menos 2 não está definida no conjunto dos números reais. Então, eu também preciso eliminar dessas minhas possibilidades os a's que são negativos. Portanto, o meu a tem que ser maior do que 0. Legal? E por que não o a igual a 0? Por um motivo muito parecido com o a igual a 1. Se o a fosse 0, 0 é elevado a praticamente qualquer número, é igual a 0, à exceção do 0 elevado a 0, que é uma indeterminação matemática. Então, não me interessa a igual a 0, não me interessa a igual a 1 e não me interessa valores de a negativos, tá bem? Então, esse aqui é um estudo inicial para saber como é que eu defino a minha função exponencial. Agora vamos definir de verdade. Bom, como é que eu defino a minha função exponencial? Eu digo, seja uma f, onde o domínio é o conjunto dos números reais, ou seja, x pode assumir qualquer valor que eu quiser. X pode ser 0, x pode ser um valor negativo, x pode ser um valor positivo, x pode ser um número irracional, x pode ser qualquer valor real. E o meu contradomínio me interessa, em geral, fazer e definir funções que depois eu seja capaz de torná-las inversíveis. A função exponencial, em geral, como exemplo, a inversa da função exponencial, nós vamos estudar mais para frente, que é a função logarítmica. Então, nos interessa fazer com que essa função seja injetora e sobrejetora. E para ela ser sobrejetora, eu vou definir que o resultado, que o contradomínio dela seja os reais positivos e diferentes de 0. A gente já vai entender exatamente por que nos interessa definir o contradomínio dessa maneira, tá bem? Ela tem esse domínio, esse contradomínio. Eu defino ela como sendo uma função a elevado a x, tá legal? Onde o a é um valor que pertence aos reais, o a ele é diferente de 1 e ele é maior do que 0. Pronto, esta é a definição de função exponencial. Tá legal? O mais importante que nós vimos a partir dessa situação é essa primeira parte aqui. A f de x tem esse comportamento. Essa é a essência da função exponencial. Mas é importante esses outros detalhes aqui também, porque se algumas dessas condições não forem atendidas, a gente gera problemas na hora de estudar a função, como nós vamos ver mais para frente. Ok?